Oi, meu nome é Nicole Hudson, tenho 45 anos e, antes de ser pastora aqui em Sacramento, na Califórnia, trabalhei como enfermeira. O que vou te contar agora é algo que mudou completamente a minha vida. É o meu testemunho de uma experiência de quase morte. E o que Jesus me mostrou sobre o jejum vai te surpreender profundamente. Mas antes de começar, me conta de onde você está ouvindo ou assistindo. Vai ser bom sentir essa conexão, mesmo que a gente esteja distante fisicamente. E se puder, curte e deixa um comentário sobre o que achou dessa história. Vamos conversar com respeito, trocar ideias e crescer juntos nesse espaço. Tudo aconteceu no dia 12 de setembro de 2023. Eu estava no 7º dia de um jejum só de água. Não era algo novo para mim. Jejuar sempre fez parte da minha caminhada com Deus. Mas esse jejum tinha algo diferente. Era como se o Espírito Santo estivesse me guiando com uma intensidade que eu nunca tinha sentido. Naquela manhã, acordei bem cedo para ir à reunião de oração na igreja, às 5h30. As ruas estavam vazias, uma chuvinha suave caía, o que é raro aqui em Sacramento nessa época do ano. Eu estava ouvindo música de adoração no carro e sentia Deus tão perto. Era um daqueles momentos em que você sabe que está sendo abraçado pelo céu. Foi quando virei na Madison Avenue que tudo mudou. Um motorista bêbado, numa caminhonete, avançou o sinal vermelho em alta velocidade e bateu com tudo no meu carro, bem do lado do motorista. O impacto foi brutal. Depois fiquei sabendo pelos médicos que tive sangramentos internos graves, falência de vários órgãos. E meu coração parou por 17 minutos e 23 segundos. Mas o mais impressionante é o que aconteceu nesses 17 minutos. Foi mais real do que tudo o que vivi em 45 anos. Num instante, eu estava no carro destruído. No outro, me vi fora dele, flutuando acima da cena do acidente. Vi tudo com uma nitidez inacreditável. Os paramédicos correndo para tentar me salvar, os policiais organizando o trânsito, até o rapaz que bateu em mim, sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos, chorando. E então, algo que não consigo explicar direito aconteceu. Tudo começou a desaparecer aos poucos, como se estivesse ficando distante. E eu fui sendo puxada para cima, através de um túnel feito de uma luz viva e pulsante. Não era como nada desse mundo. Não havia medo, nem dor. Só uma paz e um amor tão profundos, tão intensos, que invadiram todo o meu ser. Quando saí desse túnel, me vi em um lugar que só posso descrever como os átrios do céu. Gente, era uma beleza impossível de colocar em palavras. As cores eram diferentes de tudo que já vi, como se fossem mais vivas, mais puras. A música parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo, e a luz, era mais brilhante que o sol, mas não machucava os olhos. Só que o que mais me chamou a atenção foi o que eu vi entre o céu e a terra. De onde eu estava, dava para ver fios dourados subindo da terra em direção ao céu. Não eram fios aleatórios, eram caminhos espirituais criados por pessoas que estavam jejuando e orando. Era como se eu estivesse vendo um mapa espiritual do mundo, com essas conexões luminosas ligando o visível ao invisível. Foi então que eu ouvi aquela voz. Não era qualquer voz, era a voz de Jesus. Não precisei de explicação, nem de confirmação. Eu simplesmente sabia. Antes mesmo de vê-lo, já sentia que era ele. Aquela voz parecia atravessar meu corpo inteiro, tocando cada parte de mim de um jeito que nenhuma palavra humana conseguiria explicar. Nicole, ele disse, eu te trouxe aqui para te mostrar o que seus olhos ainda não viram e o que seus ouvidos ainda não ouviram. E foi nesse momento que ele apareceu. Jesus. Não como nas imagens que a gente vê por aí. Era ele, sim, mas de um jeito tão mais glorioso, tão mais vivo. A presença dele me envolveu por completo. Era como se amor, autoridade e poder emanassem dele em ondas,
me atravessando com tanta intensidade que eu mal conseguia conter as lágrimas. E quando ele olhou nos meus olhos, foi como se ele enxergasse cada cantinho da minha alma, e mesmo assim, me amasse profundamente. Foi a primeira vez que me senti totalmente conhecida e totalmente amada ao mesmo tempo. Observe, ele disse. Foi quando as visões começaram. Uma sequência de revelações que mudaria para sempre a forma como eu via o jejum. A primeira coisa que ele me mostrou foi o impacto real do jejum no mundo espiritual. Eu vi claramente. Toda vez que uma pessoa começa um jejum sincero, é como se algo se rompesse no mundo invisível. Um tipo de camada escura e pesada que pairava sobre a terra se abria, criando brechas por onde a luz e o poder do céu podiam descer com mais liberdade. Jesus me explicou com muita clareza. Muitos cristãos não fazem ideia do poder que têm acesso quando jejuam com o coração certo. Ele disse que, quando jejuamos buscando verdadeiramente a presença dele e o reino de Deus, algo se ativa. Criamos uma conexão com o céu tão profunda, tão poderosa, que nem conseguimos imaginar o que está acontecendo por trás das cortinas. Em seguida, ele me mostrou o jejum que eu mesma estava fazendo antes do acidente. Vi como cada dia daquele jejum tinha fortalecido um canal entre mim e o céu. Era como assistir ao crescimento de um músculo espiritual, ganhando força com o tempo. E também vi algo que me emocionou muito. Minhas orações, durante o jejum, carregavam uma autoridade diferente. Elas atravessavam barreiras que, em outras circunstâncias, levariam meses ou anos para serem vencidas. Então, Jesus me levou a um lugar que ele chamou de Salões do Tempo. E o que vi ali me deixou completamente sem palavras. Era como uma grande galeria espiritual, onde eu podia ver homens e mulheres ao longo da história. Pessoas que haviam feito jejuns poderosos. Vi Moisés em seu jejum de 40 dias, recebendo as tábuas da lei. Mas agora eu via com os olhos do Espírito. Aquele jejum tinha literalmente aberto um espaço no mundo espiritual para que a glória de Deus pudesse se manifestar com força total. Vi Daniel também. Seus jejuns não só fortaleceram sua fé, mas empurraram de volta forças espirituais malignas que cobriam regiões inteiras. E o que mais me tocou foi ver tantos outros, crentes comuns, pessoas anônimas, que nunca apareceram nos livros de história, mas que, com seus jejuns humildes, mudaram o rumo de batalhas espirituais que influenciaram gerações. Jesus me olhou com seriedade e disse: Nicole, estou te mostrando isso porque a minha igreja está entrando em um tempo decisivo. O entendimento sobre o jejum será essencial. O que está por vir não será vencido apenas com oração. O jejum precisa ser restaurado ao lugar de honra que sempre teve. E aí ele me mostrou algo que mexeu ainda mais comigo. Vi grupos inteiros de pessoas jejuando juntas, e isso criava tempestades espirituais de poder. O que essas pessoas faziam juntas gerava uma força que se espalhava por cidades, por nações inteiras. O jejum coletivo tinha um impacto ainda maior do que eu jamais poderia imaginar. Mas Jesus também fez um alerta. Filha, ele disse, nem todo jejum tem o mesmo peso no mundo espiritual. Foi então que ele me mostrou diferentes tipos de jejum. Vi com clareza que aqueles feitos só por aparência, por obrigação ou para impressionar, quase não causavam efeito algum. Era como se o céu nem se movesse. Mas os jejuns feitos com humildade, com entrega verdadeira, tocavam dimensões profundas, quebravam correntes invisíveis, mudavam atmosferas. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Uma das coisas mais impactantes que vivi naquela experiência foi quando Jesus me mostrou como o jejum verdadeiro, aquele feito com arrependimento sincero e desejo genuíno de se aproximar de Deus, gera uma força espiritual tremenda. Não era só simbólico, era real. Algo se movia no mundo invisível. E aí veio uma revelação que me pegou totalmente de surpresa. Jesus me mostrou que o jejum também afeta o nosso DNA espiritual, por assim dizer.
É como se, ao jejuar, nossos sentidos espirituais fossem atualizados. Vi claramente que períodos mais longos de jejum criavam novos caminhos espirituais dentro das pessoas. Depois desses jejuns, elas passavam a operar com mais discernimento, mais autoridade, e isso continuava mesmo depois que o jejum acabava. Jesus me explicou algo que mexeu comigo. Muitos dos meus filhos acham que jejum é uma forma de me convencer a fazer algo. Mas jejum não é sobre me convencer. É sobre se posicionar para cooperar com o que eu já estou querendo fazer. Na hora, isso fez tanto sentido. Quando jejuamos, é como se sintonizássemos nossa frequência com a do céu. Tudo começa a se alinhar. Depois disso, ele me mostrou como o jejum influencia diretamente nas batalhas espirituais. Vi pessoas jejuando e, espiritualmente, elas estavam vestidas com uma armadura extra. Era visível. E suas orações? Eram como flechas certeiras, mais fortes, mais diretas, com muito mais impacto. Mas também houve um alerta importante. O inimigo sabe o poder que o jejum carrega. Por isso, ele tenta atacar justamente nesse período. Jesus foi claro comigo. Durante o jejum, a proteção é essencial. Fiquem debaixo do meu sangue e da minha palavra. Não tentem jejuar com suas próprias forças ou com o entendimento humano. E então, ele me levou a compreender a ligação entre jejum e autoridade espiritual. Vi como cada dia de jejum sincero elevava o nível de autoridade de uma pessoa nas orações e no combate espiritual. Era como ver alguém recebendo promoções dentro do exército celestial. Suas palavras ganhavam peso. Suas orações causavam um impacto real. Mas Jesus também me lembrou. Essa autoridade não se conquista. Ela é concedida. O jejum prepara você para carregar mais autoridade, mas ela vem de mim. Em seguida, tive uma visão linda sobre como o jejum cria reservatórios espirituais. Era como se fossem armazéns cheios de recursos espirituais, que poderiam ser acessados quando a pessoa mais precisasse. Aqueles que faziam do jejum um estilo de vida, construíam verdadeiros estoques de força espiritual, que os sustentavam em tempos de crise e provações. E algo que me emocionou profundamente foi ver como o jejum transforma a adoração. Durante os períodos de jejum, o louvor das pessoas subia ao céu com um aroma diferente. Era como se o sacrifício do jejum misturado com a adoração se tornasse algo precioso diante de Deus. Jesus me explicou: quando meus filhos me adoram durante o jejum, isso gera uma harmonia única com a adoração que acontece aqui no céu. É poderoso. Por fim, veio uma das partes mais sérias daquilo que Jesus me revelou. Vi que estamos entrando em um tempo onde entender o poder do jejum vai ser mais necessário do que nunca. Vi desafios, lutas, tempos difíceis, situações que só poderão ser vencidas com uma autoridade espiritual que só se alcança com jejum e oração, juntos. Jesus me disse com firmeza: o tempo que vem exigirá que meu povo esteja espiritualmente preparado. O jejum não é mais opcional para as batalhas que estão por vir. É uma arma espiritual e precisa ser usada com sabedoria. E então vi correntes escuras se rompendo no mundo espiritual. Correntes que representavam vícios, maldições de gerações, opressões espirituais, e essas correntes estavam se partindo justamente quando o jejum sincero acontecia. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você se quebra de emoção? Foi assim que me senti quando Jesus me mostrou algo que me levou às lágrimas. Ele me fez ver como, quando alguém jejua e ora com fé e com um coração limpo, correntes espirituais começam a enfraquecer e, aos poucos, elas se rompem. Mas o que mais me tocou foi perceber que nosso jejum se une ao ministério de intercessão que Jesus continua realizando hoje. É como se, ao jejuarmos, estivéssemos literalmente nos juntando a Ele nesse trabalho. E isso alegra o coração dele de verdade. Jesus me disse com tanto carinho: Nicole,
Quando meus filhos jejuam com o coração puro, isso toca o meu coração profundamente. Não se trata de merecer o meu amor. Vocês já o têm completamente. É sobre caminhar mais fundo nos meus propósitos. Depois disso, ele me mostrou algo lindo sobre jejum e herança espiritual. À medida que jejuamos, é como se estivéssemos limpando os entulhos que cobriam antigos poços, fontes espirituais que há muito tempo estavam bloqueadas. Vi como algumas pessoas estavam, sem saber, restaurando bênçãos espirituais que haviam sido interrompidas há gerações. Jesus me mostrou também pontes espirituais se formando. Essas pontes conectavam diferentes áreas da atuação de Deus, criando verdadeiras estradas por onde o poder dele podia fluir com liberdade. E o mais incrível, mesmo depois que o jejum termina, essas conexões continuam ativas. Vi como o jejum de uma pessoa podia gerar um impacto que se estendia para além dela mesma, tocando comunidades inteiras, gerando ondas de transformação que seguiam por gerações. Jesus me explicou com ternura. O impacto espiritual do jejum muitas vezes vai muito além do que vocês conseguem ver no mundo físico. Às vezes, os frutos mais profundos do jejum só serão conhecidos na eternidade. Ele também me fez entender que o jejum tem muito a ver com o tempo de Deus. Nem sempre ele nos chama a jejuar para termos uma resposta imediata. Às vezes, é uma preparação para algo que ainda está por vir. Vi pessoas sendo fortalecidas espiritualmente antes mesmo de saberem que iriam precisar daquela força extra. Jesus disse com seriedade: "Nos tempos que virão, muitos dos meus filhos precisarão aprender a jejuar de forma preventiva, não só em resposta às crises, mas como preparação para o que eu já vejo adiante." Também me mostrou como o jejum aguça o nosso discernimento espiritual. É como se ele afinasse a nossa antena interna, permitindo que sintonizemos melhor a frequência do céu. Percebi como as pessoas que jejuavam com regularidade se tornavam muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas o que mais me marcou foi quando ele me mostrou que o jejum aprofunda nossa intimidade com ele. Não tem a ver apenas com poder espiritual, tem a ver com proximidade, com comunhão verdadeira. Jesus disse: "O jejum cria espaço na alma de vocês para que eu habite com mais intensidade." É sobre me conhecer de maneira mais profunda. Quando meu tempo ali com ele estava chegando ao fim, Jesus me deu uma última compreensão, algo que senti como uma missão. Ele me mostrou que estamos entrando em um período em que entender o poder do jejum será mais necessário do que nunca. Vi Deus chamando o seu povo de volta ao jejum bíblico, como preparação para o que está por vir. "Conte a eles o que você viu", ele me pediu. "Diga ao meu povo que estou chamando minha igreja de volta ao jejum verdadeiro." O tempo é curto, e eles precisam entender essas verdades. E antes de tudo desaparecer, Jesus me olhou com tanto amor, tanta doçura, que aquele olhar ficou gravado em mim para sempre. Parecia que meu espírito ia explodir de tanta intensidade. E foi aí que Jesus disse algo que nunca mais esqueci. "Lembre-se, o poder não está no jejum em si. O poder está em mim. O jejum só te posiciona para caminhar junto com aquilo que eu já estou fazendo." Naquele instante, voltei para o meu corpo. Estava de novo no hospital, cercada por médicos em choque. Eles simplesmente não conseguiam entender o que estavam vendo. Eu tinha voltado à vida depois de mais de 17 minutos clinicamente morta. E o mais inacreditável, sem nenhum dano cerebral, sem sequelas, nada. Eles chamaram de milagre. E estavam certos. Mas mal sabiam o quanto aquilo era só o começo. Achei que Deus já tinha me mostrado tudo o que precisava na minha primeira experiência de quase morte. Mas 3 meses depois, ele me levou ainda mais fundo. Foi durante um período de jejum e oração mais intenso. Não houve acidente dessa vez. Enquanto orava no meu quarto, meu coração simplesmente parou. Um evento que os médicos depois chamaram de cardíaco inexplicável. Foram 4 minutos e 12 segundos sem batimentos. Mas, nesse intervalo,
Minha alma foi transportada de novo para aquele lugar de luz viva, aquele ambiente celestial tão familiar. E assim que cheguei lá, entendi. Deus tinha algo mais para me mostrar sobre o poder do jejum. Jesus estava ali, a presença dele tão forte e linda quanto da primeira vez. Mas havia algo diferente, um carinho ainda mais íntimo, como um amigo que mal consegue esperar para te contar um segredo precioso. Ele me olhou nos olhos e disse: Nicole, eu te trouxe de volta para te mostrar os frutos do que você aprendeu. De repente, tive uma visão panorâmica do impacto espiritual que vinha acontecendo desde que comecei a compartilhar meu testemunho sobre jejum. Vi feixes de luz surgindo e se multiplicando pela terra, os mesmos canais espirituais que vi na primeira experiência. Cada luz representava uma pessoa que começou a entender e praticar o jejum bíblico depois de ouvir o que Jesus tinha me revelado. Olhe, ele disse, e eu vi vidas sendo transformadas, vícios sendo quebrados, doenças sendo curadas, lares sendo restaurados. Tudo isso pelo poder da oração aliado ao jejum bíblico. Mas o que mais me tocou foi ver os momentos íntimos entre essas pessoas e Jesus durante os jejuns. Cada refeição que elas deixaram de fazer abriu espaço para uma comunhão mais profunda com Ele. Jesus me perguntou com ternura: Está vendo? O que eu te mostrei não era só para você. Era para minha igreja, para minha noiva amada. Cada verdade que você compartilhou virou uma semente. E agora essas sementes estão florescendo. E então veio o momento mais emocionante. Vi que, toda vez que alguém colocava em prática essas verdades sobre jejum, ondas espirituais se formavam, não só afetando a vida daquela pessoa, mas impactando gerações futuras. Essas ondas estavam preparando o terreno para algo maior, algo divino. Jesus me olhou com seriedade e disse: Os dias que virão vão exigir que o meu povo caminhe com um nível de autoridade espiritual que eles ainda não conhecem. O que te mostrei sobre o jejum não é opcional, é preparação essencial para o que está por vir. Logo em seguida, ele me mostrou como a compreensão coletiva sobre o jejum estava gerando uma nova dinâmica espiritual na igreja. Quanto mais pessoas praticavam o jejum com entendimento, mais essa força espiritual unida empurrava as trevas para longe, de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Diga a eles mais uma vez, Jesus me pediu. Mas agora, fale com a autoridade de quem viu os frutos com os próprios olhos. Diga que estou chamando minha igreja de volta ao jejum bíblico. Não como um dever religioso, mas como uma oportunidade sagrada de caminhar lado a lado com Deus. Ouvir sua voz com mais clareza e ser instrumento vivo do que Ele quer fazer na Terra. Deus está nos preparando para algo grandioso, uma manifestação do Espírito como nunca vimos antes. E sabe o que Ele me mostrou? Que cada pessoa que abraça de verdade os ensinamentos sobre o jejum se torna como um farol espiritual. É isso mesmo, um ponto de luz que empurra a escuridão para longe, da sua família, do seu bairro, até da sua nação. Mas ele fez questão de me lembrar, mais uma vez, o poder não está no jejum em si. O poder está na fidelidade dele. O jejum é só o nosso jeito humilde de dizer: Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Aquele momento estava chegando ao fim, e Jesus me olhou com amor profundo e disse algo que ficou marcado na minha alma. Eu não te mostrei tudo isso só para você entender. Eu te mostrei para que você ajude o meu povo a entender. O tempo está mais adiantado do que eles imaginam. Minha igreja precisa estar pronta. Antes de tudo desaparecer, ele deixou uma última mensagem. Diga a eles que não estou chamando ao jejum para que provem que me amam. Esse amor, eles já têm por completo. Estou chamando ao jejum porque quero confiar a eles a minha autoridade. A escuridão vai crescer, mas através da oração e do jejum, a minha luz dentro deles vai brilhar ainda mais forte. Quando voltei para o meu corpo pela segunda vez, eu sabia, com uma clareza ainda maior, porque Deus tinha me deixado ver tudo aquilo.
Cada detalhe que ele me mostrou sobre o jejum estava não só nas Escrituras, mas também se confirmava na vida de tantas pessoas que começaram a praticar essas verdades com sinceridade. Essa experiência me deixou com uma convicção profunda. Jesus está chamando a sua igreja para redescobrir o poder do jejum bíblico. Não como um ritual seco, nem como uma forma de forçar Deus a fazer algo, mas como um jeito de nos posicionarmos, espiritualmente, ao lado dele, nos tempos mais decisivos das nossas vidas. A pergunta, sinceramente, não é se Jesus está nos chamando ao jejum, porque ele está. A pergunta é: como a gente vai responder? Vamos aceitar esse chamado? Vamos nos preparar de verdade, através da oração e do jejum, para os dias que estão por vir? Ou vamos deixar o medo ou a acomodação nos impedir? Se você está ouvindo isso agora, saiba, não é por acaso. Jesus está te chamando para ir mais fundo, para viver um jejum que não é peso religioso, mas uma parceria poderosa com o céu. Não deixe nada te impedir de entrar nessa verdade. O mundo espiritual é mais real do que tudo que a gente vê com os olhos. E por meio do jejum bíblico, podemos nos alinhar com os planos de Deus de uma forma que vai impactar não só nossa vida, mas as próximas gerações. O tempo é agora. Jesus está chamando. E Ele está esperando a resposta da sua igreja.